Bom, gente, essa nossa videoaula de hoje, ela vai falar sobre os hidrocarbonetos, né? Vai falar sobre os alcanos, ciclanos, alcenos, alcadienos, benzenos e alcinos. Nós vamos falar das cadeias carbônicas, da nomenclatura, ou seja, tudo que envolve os hidrocarbonetos. Vamos falar em detalhes sobre os hidrocarbonetos e sobre os alcanos. Os hidrocarbonetos só possuem carbono e hidrogênio. Pode ser representado assim, pode ser na forma de palitinho, só tem carbono e hidrogênio. Alcanos são hidrocarbonetos, ou seja, só tem carbono e hidrogênio também. É conhecido também como hidrocarboneto parafínico. A maior fonte de hidrocarboneto é o petróleo. Inclusive tem alguns países como a Venezuela se refere ao petróleo como sendo os hidrocarbonetos em vez do petróleo. Então, os alcanos possuem também cadeia aberta e é saturada, ou seja, só possui uma ligação entre carbonos. Então, só tem uma ligação. A ligação é representada por esse risquinho entre os carbonos. Os ciclanos é uma cadeia fechada, como vocês estão vendo aqui, e também só possui simples ligação entre carbonos. Os alcenos, eles também são hidrocarbonetos, ou seja, só carbono e hidrogênio, e possui apenas uma dupla ligação. Aqui, como vocês podem observar aqui. Os alcadienos também são hidrocarbonetos, cadeia aberta, e possuem duas duplas ligações. O benzeno, ele possui seis carbonos, cada extremo é um carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, intercalando dupla e simples ligação. Esses aí são ditos que possuem o anel aromático. O que vem a ser isso? É um sistema que possui ressonância, ou seja, um mesmo composto pode ser descrito por duas fórmulas diferentes. Então, nesse caso aqui, é o mesmo composto, tanto este aqui, este primeiro benzeno, como este segundo, só que a ligação está numa parte do benzeno e aqui está em outra. Vocês podem reparar que aqui está no sentido oposto. Então eles podem alternar essas duplas ligações aí. E os ciclenos também fazem parte de um ciclo e pode ter aí uma dupla ligação. Aqui nós temos os alcinos, né? Que é dos últimos aí dessa sequência. Eles são hidrocarbonetos, eles possuem só carbono e hidrogênio. Este aqui é o etino, conhecido popularmente como acetileno, muito utilizado nas oficinas de funilaria. Bom, e o próximo assunto vai ser a nomenclatura dos hidrocarbonetos. A primeira coisa a ser feita é memorizar esses prefixos. Cada um tem o seu jeito e é importante. Aqui eu coloquei 15 carbonos e vai para uma quantidade maior, mas normalmente só se exige, tem sido cobrado no Enem, no vestibular, até o 10º. Então aqui, por exemplo, 1 carbono MET, 2 ET, 3 prop, BUT, PENT, HEX, HEPT, OCT, NON, DEC, e depois para frente vai 1DEC, DODEC, TRIDEC, TETRADEC, PENTADEC. Então esses são os prefixos relativos à quantidade de carbono. É muito importante que vocês gravem a nomenclatura dos hidrocarbonetos, porque eles servem de base para outras funções orgânicas aí, né? São diversos, álcool, acetona e um monte de outras substâncias. Então, gravem bem e tenham bastante capricho com essa parte do conteúdo. Aqui nós falamos na primeira parte aqui também dos infixos. O que significa isso? É a palavra que vai no meio do nome do carbono. Por exemplo, etano, et, an, o.
é esse an aqui. O que significa esse an, en ou in? An, simples ligação, ou seja, entre os carbonos só tem simples ligação. En, entre os carbonos tem uma dupla ligação. E in, entre o carbono tem uma tripla ligação. Pode ocorrer também de ter duas duplas, ficaria di, en. São coisas menos comuns, mas pode. Duas triplas, di, in. Uma dupla e uma tripla, e, nin. E vem no final aí as ramificações. A ramificação, ela está fora da cadeia principal. Você tem uma cadeia que vai ser a principal, existem as ramificações. Seria como o tronco de uma árvore que tem seus galhos, que são as ramificações do tronco, né? Então, existe nome para essas ramificações. Você coloca o prefixo relativo à quantidade de carbono e a terminação -il. Então, metil, etil, propil, butil, pentil, dificilmente tem mais de 5 na ramificação. Isso aqui se chama valência livre. Essas ramificações você não compra, você não encontra para comprar. A gente coloca separado para que facilite a compreensão, mas só existe como parte de todo um contexto. E de 2 carbonos em diante começa a ter variações. Por exemplo, 2 carbonos nós podemos ter o etil, que é só uma simples ligação, e 2 carbonos com uma dupla, que também pode ser uma ramificação. Existe um nome especial que foge a essa regra, às vezes por questões históricas e tal. A gente chama de vinil. E com 3 carbonos, a valência livre no primeiro carbono a gente chama de propil. E quando tem a valência livre, ou seja, essa que vai estar grudada na cadeia principal, a gente pode chamar de isopropil ou S-propil. A gente poderia colocar assim também, ó, S-propil. Que esse S significa o quê? Que a valência livre está no carbono secundário. Só que quando você fala isopropil, né, é como se você estivesse fazendo referência a um carbono que tem 2 estruturas idênticas. E esse carbono separa essas 2 estruturas idênticas. Com 4 carbonos recebe o prefixo but e a terminação il. Todos terminação il. Mas no caso de 4 carbonos tem 1, 2, 3 variações com 4 carbonos. Quando a valência livre está no carbono primário, simplesmente o prefixo e terminação il, butil. No carbono secundário, ou sec ou S-butil, carbono secundário é quando esse carbono está ligado a 2 outros. Este aqui está ligado a 3. Tércio butil. Quando o carbono está aqui no carbono terciário, a gente chama de T-butil ou isobutil. Neste caso, se a gente girar a cadeia aqui, ó, essa cadeia é a mesma dessa. Vocês vão ver que existe um carbono separando 2 estruturas idênticas. Então a gente chama isso também de isobutil. E o pentil acompanha o mesmo raciocínio do butil. No carbono primário, a valência livre, pentil, né? No carbono terciário aqui, o tércio butil. Ou se você também fizer o mesmo processo, você vai ver que vai ter um carbono que vai estar separando, vai ter 2 estruturas idênticas. Então a gente chama de isopentil. E no final, seria um fenol com uma valência livre ligada a uma estrutura maior, então a gente chama de fenil. Então aqui esse prefixo também, por razões históricas, se conserva ele aí. Aqui nós vamos começar de fato a nomenclatura dos hidrocarbonetos, ou seja, daqueles que só tem carbono e hidrogênio.
O primeiro que nós vamos fazer é o dos alcanos sem ramificação. Ele é bastante simples. Na primeira parte do nome aqui você coloca o prefixo relativo à quantidade de carbono, um carbono MET. Depois você coloca o infixo relativo ao tipo de ligação. Quando nós estamos falando dos alcanos só tem simples ligação, portanto é AN, que representa um risquinho aqui. Então aqui, por exemplo, 1, 2, 3, prop, simples ligação entre carbonos, AN. Estamos falando de hidrocarboneto, O. Bom, e o alcano com ramificação tem aí algumas regras, né? Primeiro, você identifica qual é a maior cadeia. Qual é a maior cadeia? Aquela que tem a maior quantidade de carbonos. Então você conta em todos os sentidos. 1, 2, 3, 4. Né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poderia escolher como essa aqui que está na forma horizontal. Horizontal, Poderia ser em forma de L? Poderia. Poderia ser essa aqui? Não. Mas, para facilitar a compreensão e a visualização, tanto faz você colocar em linha ou na forma de L para cima ou para baixo. Então, escolha aquela que vai facilitar a tua compreensão. Então, primeira coisa, escolher a cadeia principal. Todos os carbonos que estão dentro desse retângulo fazem parte da cadeia principal. Todos esses que estão fora se referem às ramificações, ou a gente poderia chamar de radicais. Então aí você identifica agora as ramificações. Então lembrando que o prefixo é MET, e a terminação é IL. Aí o próximo passo é identificar as ramificações. O que significa isso? Você vai dizer em qual posição estão aí as ramificações. Você tem, neste caso, duas opções. Vamos experimentar essa aqui. Numera os carbonos. 2, 3, 4. Você escreve aí do lado e soma. Então, nós temos uma ramificação no carbono 2 e duas no 3. Uma abaixo e outra acima. Você repete a quantidade de vezes. Somando, dá 8. Vamos agora colocar a numeração no sentido oposto. Aí, né? Então, 1, 2, 3, 4. E soma novamente. Então, nós temos no 2 duas vezes e no 3 uma vez, somando 7. Portanto, a nossa escolhida é a que tem a menor numeração em relação à posição dos carbonos aí na cadeia principal. Aí agora o próximo passo é escrever as ramificações. Aí só tem ramificação metil, mas se tivesse com 2, 3, 4 ou 5, você colocaria na sequência alfabética. Não é o caso, mas só que aí tem 3 ramificações. Quando você tem mais de 2, 3 ou 4 ramificações de um tipo, você tem que usar os prefixos di para 2 ramificações idênticas, 3 para 3 ramificações idênticas, tetra para 4 e 5 e penta para 5. No caso aí, nós vamos utilizar o prefixo tri. Metil. Depois de você identificar, aí você vai colocar a principal, que são 4 carbonos, but, an, vamos colocar esse preto no final lá, né?
e a terminação O. Então ficaria, esquecemos de colocar mais em tempo, trimetilbutano. Aqui na frente nós temos que dizer em quais posições que estão aí essas ramificações. Então estão na posição aí 2 duas vezes, uma na 3. Então 2, 2, 3, trimetilbutano. É assim que deve ser.